Fala aí meus amigos, esse é mais um vídeo para falar de Watashi no Shiwawase, no caso do terceiro episódio, que para variar foi bom demais, mesmo porque ele teve uma pegada um pouco diferente dos outros episódios, porque os outros episódios estavam muito focados na mente da Miu. E agora ele saiu um pouco disso. Agora, ele continua focado na mente da Miu, mas ele começou a explicar alguns mistérios, algumas coisas que estavam nebulosas até então. Então assim, teve muita coisa legal, tiveram vários pontos interessantes, e eu vou trazer vários deles aqui, porque talvez alguns deles foi a diferença do Kudo, que é o protagonista, no caso, o futuro marido da Miu. Porque, vocês se lembram, né, que nos outros episódios, ele tratava ela de uma forma meio ríspida, porque ele queria afastar ela, porque ele achava que era mais uma interesseira, certo? Nesse episódio, na hora que começa o terceiro episódio, você já vê uma diferença bizarra no comportamento dele. Ele já tá muito mais doce, seria a palavra certa, né? Ele tá muito mais atencioso, sabe? Ele mudou completamente. Aquele cara meio carrancudo que ficava... até acusou ela de tentar envenenar ele... e enfim, falava umas coisas meio bizarras, agora não, tava preocupado até. Você via que ele mostrava uma certa preocupação com ela. E uma outra coisa interessante é que mesmo ele mudando, a Miu não consegue largar aquela tendência dela de se sentir uma escrava ou uma empregada. Você pode ver que mesmo ele tratando ela bem, ela tem lá um trauma, tem aquela coisa dela de que não consegue se soltar. E uma coisa que eu achei emblemática nesse episódio, que foi, assim, muito realista, foi quando eles foram passear, foram em um encontro lá na cidade, né? E vocês viram também que a Miu, ela não sabe o que fazer para se divertir. Porque na hora que eles foram para a cidade, o Kudo falou assim: então, o que você quer fazer? O que você gostaria de fazer aqui na cidade? Ela simplesmente não sabia. E não era algo do tipo, ah, eu queria fazer tal coisa, mas tenho vergonha de falar. Não, ela não sabia mesmo. Ela parece aquelas pessoas... sabe quando tem aquelas pessoas que só trabalham? Vivem para trabalhar, ou vivem em prol de alguma coisa, e simplesmente não sabem nem o que fazer no final de semana? Quando tem um tempo livre, tem um tempo para se divertir, e a pessoa não sabe o que fazer, porque ela não está acostumada a se divertir? Então, foi exatamente esse o caso da Miu. E isso foi muito legal, porque eu conheci já pessoas assim. Sabe, pessoas que viviam para o trabalho e quando tinha umas férias, ia buscar alguma coisa para fazer, algum trabalho para fazer, porque a pessoa não sabe relaxar, ela não sabe se divertir. E a Miu, no caso dela, é até mais grave, porque ela não sabe ser feliz. Ela não sabe buscar coisas que interessam a ela. Sabe, ela não pede nada para ela mesma. Ela não faz nada em prol dela mesma. Então quando ele falou assim, olha, o que você gostaria de fazer? Ela simplesmente não sabia, ela não fazia a menor ideia. Ela não sabe o que se faz numa cidade. Isso eu achei bem pesado e bem interessante na obra também, porque o autor está explorando vários lados muito interessantes da personalidade dela. Mas como eu disse aqui, o que mais me chamou a atenção nesse episódio, por incrível que pareça, não foi a psique da Miu. Teve umas coisas ainda mais emblemáticas. E um desses pontos, porque foi na conversa desses dois que revelaram que o pai do Koji, que é esse amigo dela, queria que ele se casasse com ela por causa do poder da família dela, certo? Então a família dela, que é o Usuba, é muito importante. E lá na frente explica qual é a característica do poder da família Usuba, que é a família da mãe da Miu. Então assim, ele queria muito que o casamento fosse com ela por causa do poder dela. E aí até que o pai da Miu fala, mas pra que você quer tanto casar com ela, sendo que ela não tem nenhum poder, ela não nasceu com poder. E aí o cara fala, não, ela não nasceu, mas os filhos dela podem nascer. E então o cara já tava assim, olha, mesmo que ela não tenha poder, ela tem meio que o DNA, a genética necessária para ter filhos com poder. E nesse mundo já ficou claro que ter o poder, ter uma habilidade sobrenatural é muito mais do que apenas poder tacar fogo, etc. É uma questão de status. Então quem tem poder tem status. Quem não tem status, e tem status baixo. Então assim, você vê que o pai do Koji, que é aquele que queria que ele casasse com a Miu, ficou revoltado porque ela está sendo entregue para a família Kudo, que já tem poder, que já tem habilidades sobrenaturais. Então eles vão juntar a família Kudo, que tem habilidade sobrenatural, com a família da Miu, que também tem. Então ele fala que a família Kudo vai ficar muito poderosa.
vai crescer muito em status em relação a dele e as outras também. E é por isso que ele não queria de forma nenhuma que ela se casasse com o Kudo, mas queria que ela se casasse com o filho dele. Então teve essa sacada. E então assim, também não é porque ele é legal com a Miu. Não é porque ele é pai do Koji que gosta dela, então ele quer o bem dela. Não, ninguém até agora quer o bem daquela menina, coitada. Eles querem poder, é a genética dela. E outra coisa que foi revelada, que foi bem interessante, é que o pai da Miu, ele não tem expectativas nesse casamento. Então você pode ver que ele mandou ela pro casamento e ele já espera que esse casamento dê errado. Você vê que ele fala assim, olha, então você quer tanto a Miu, na hora que o Kudo dá um pé na bunda dela, você fica com ela, não tem problema, eu não tô nem aí pra Miu. Então provavelmente ele armou algum acordo, mandou ela, já sabendo que ela não aguentaria o Kudo, ou que ele ia olhar pra ela, tipo, um cara todo nobre, bonitão, com jeito nobre de ser, vai olhar pra uma menina maltrapilha lá, ela é muito bonita, mas, tipo, mal cuidada, magra, com uma roupa toda rasgada, sem personalidade de nobre, sabe? Então ele falou, esse cara vai dar um pé na bunda dela, mas eu só quero me livrar da Miu, eu só quero me livrar dela, não quero ganhar nada em troca. E vai explicar mais pra frente por quê. Nesse episódio, inclusive, ele explica o porquê que ele não gosta tanto da Miu. Por que o próprio pai dela não gosta dela. Então fica aqui comigo que você vai entender isso melhor. Então ele mandou ela pro casamento com o Kudo, achando que ia dar errado. E depois ela que se vire. Ele já fez a parte dele, provavelmente ela seria abandonada ou coisa do tipo. E ainda nessa conversa, você repara que o pai do Koji, o amigo dela, ele se sente tão irritado com a possibilidade do casamento dela com o Kudo, com o protagonista masculino, que você vê que ele vai estar disposto, muito disposto, a tentar atrapalhar o casamento dos dois. Porque ele disse que não vai tolerar um casamento do Kudo com ela. Então você pode esperar que esse cara vai causar alguns problemas aí, porque ele não vai aceitar isso de bom agrado, mas de jeito nenhum. Então aí já revelou um monte de intenções por trás. Então eu já adorei essa parte. Você deve estar vendo que talvez tenha até mais revelações do que você tenha pegado na hora, certo? E depois dessa cena, o anime corta e mostra de novo lá o Kudo e a Miu lá naquela loja de roupa, passeando, etc. E essa cena, apesar de não ter nada demais, ela mostra umas coisas bem interessantes, como a reação da Miu a ser tratada bem pela primeira vez na vida. Não na vida, né? Mas desde que ela era criança, que a mãe dela morreu, dali em diante ela nunca mais foi bem tratada. E essa foi a primeira vez que ela foi novamente bem tratada por alguém, né? Tirando o Koji. E foi legal aquela relação dos dois, mostrando a surpresa dela, a gratidão que ela ficou por ter recebido um presentezinho dele, um pente. Tipo, um pente até que é caro, mas que para um cara com o poder e a riqueza dele, não é nada, sabe? E a felicidade que ela ficou foi uma cena muito bonita. Mas dessa parte do anime, o que mais chamou a atenção foi aquele momento final que o Kudo estava conversando com aquele cara que ele mandou investigar a família da Miu. Não tem aquele cara que é quase um detetive dele, né? Então, aquele cara voltou e trouxe algumas notícias bem interessantes. E é aqui que eles explicam o porquê que o pai da Miu não gosta dela, por que ele tem aquela raiva toda. E a história é o seguinte, vocês repararam, né, que o pai da Miu amava a madrasta dela, não a mãe dela. Só que a família dele fez ele se casar com a mãe da Miu, e ele não gostava dela. Então, a Miu nasceu e ela meio que é uma filha de um casamento indesejado. Porque ele já gostava da madrasta da Miu, certo? Então, fica nessa situação. Ela veio de um casamento que ele não queria ter. E essa madrasta também gostava dele e olha pra ela como a filha de uma outra mulher que ele não gostava e que ela também não gostava. Então é por isso que ela foi tratada tão mal, mesmo sendo filha do cara. Essa explicação foi bem rápida, eu achei até um pouco corrida demais, mas estava ali no meio se você parar para pensar. E uma outra coisa que eu achei fantástica nessa hora foi que o espião do Kudo, que é muito eficiente, descobriu que ela não tem poderes. E eu estava aguardando por esse momento, porque se o Kudo falasse algo do tipo, nossa, ela não tem poderes, que decepção, eu diria, cara hipócrita, porque ele vive falando que as pessoas vão atrás dele por questão de interesse, status, dinheiro,
Pô, e se ele estivesse atrás dela por causa dos poderes, seria a mesma coisa, né? Tanto que a Mil, você vê que o maior medo dela é o quê? Nossa, quando ele descobrir que eu não tenho poderes, ele vai me largar. Óbvio que ele vai me largar. Tipo, provavelmente ele tá comigo por causa do meu sobrenome, que é uma família com poderes. Então assim, ele descobriu que eu não tenho, é um pé na bunda e tchau. Só que o Koodle não decepcionou. E o que ele fez? Não tem poderes? Ele nem ligou. Ele não fez nenhum comentário negativo. O que mostra que o cara realmente não está interessado em poder de família, em status. Ou seja, ele é um cara realmente legal, um cara realmente bom. E esse é um dos motivos que eu tô gostando tanto da obra, porque os dois protagonistas realmente são muito legais, são muito bons. Mas ainda teve um outro ponto, um pouco mais pro final do anime, agora bem no final mesmo, que foi muito interessante. Que foi quando o Koodle estava saindo do trabalho dele, e ele fala sobre a família Usoba, que é a família da mãe da Mil. E ele revela que essa família tem um poder muito diferente dos demais. Porque ela não tem poder de fogo, de gelo, de energia, nada do tipo. Eles têm um poder de influenciar a mente das pessoas. Então o que dá pra entender que é algum tipo de telepatia ou alguma coisa assim, porque você pode ver que o Koodle fala o seguinte, fala que ele não se sente mais ele mesmo desde que ela chegou na casa. Ou seja, ele tá desconfiando que pode ter alguma interferência na mente dele ali na casa. Isso pode ser um engano, porque talvez ele só esteja gostando dela e esteja achando isso estranho, porque ele não está acostumado a gostar das mulheres que são dadas para ele. Ou ele pode estar desconfiando, ou pode até ser verdade, que tenha alguém usando alguma habilidade de manipular a mente dos outros, as coisas por trás. Mas esse caso da família Usoba, eu vou deixar esse mistério, né? O mistério dos poderes da família, não vou falar agora para não ser spoiler, e nem como que foi a queda dessa família. Você sabe que a família dela foi a bancarrota, isso não é spoiler, mas teve um porquê. E isso eu vou deixar para outros vídeos quando chegar a hora certa, beleza? E também teve aquele momento que prova que tem alguém mal intencionado na história, que aparece aqueles origamizinhos, aqueles pássaros voando que ele queima. Então, tem alguém por trás, tem alguém interessado em espionar eles e provavelmente atrapalhar eles. E aí, você pode pensar em várias possibilidades. Talvez o pai do rapaz lá, que era interessado no casamento dele com a Mil, e não gosta da ideia dele estar com o escudo, um Koodle, certo? Então assim, você viu quantas coisas, quantos mistérios foram jogados e revelados? Nossa, foi fantástico, e é por isso que eu gostei tanto desse episódio. Porque assim, explorou muito o lado familiar, os poderes, o que significa ter poderes nesse mundo. Porque não é só tipo, eu sou capaz de tacar fogo e legal, uma habilidade a mais. Não, isso é quase um título de nobreza. Então assim, com todas essas revelações e se aprofundando ainda mais no psicológico da Mil e do Koodle, não tem como não gostar desse episódio e nem desse anime, beleza? Então assim, eu espero que vocês tenham gostado. Esse perfil de vídeo foi um pouco diferente do que eu trouxe até hoje de Watashi, porque foi explorando muito o cena a cena, né, ponto a ponto e destrinchando alguns possíveis mal entendidos. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like nesse vídeo porque ajuda muito, galera, ajuda demais. Se inscreva no canal para não perder outros vídeos de Watashi e também de outros animes. Se você gosta de Watashi e tá aqui, veja outros vídeos também, porque talvez tenha alguns outros animes que façam sentido para você, beleza? Mas eu agradeço demais a todos que chegaram até aqui e até a próxima!